Muito bem, pessoal, dando continuidade, então, em relação à escrita dos programas, nós teremos então dois tipos de função, função modal e função não modal. A função modal são funções que, uma vez programadas, permanecem na memória do comando, valendo para todos os blocos posteriores, a menos que modificados por outra função do mesmo grupo. Então, por exemplo, G00, G01, G02, G03, etc., são todas funções modais do mesmo grupo, certo? Então, eu vou poder utilizar apenas uma dessas por bloco e elas vão valer para as linhas seguintes. A função não modal são as funções que todas as vezes que requeridas devem ser programadas, ou seja, são válidas somente no bloco que as contém, por exemplo, G04. O que isso aqui quer dizer? Quer dizer que a finalidade disso aqui é para poupar linhas, códigos, certo? Caracteres. Então, por exemplo, aqui eu tenho o código original, onde eu vou ter G0, x-10, y0, aqui eu tenho G01, z-5, f20, e aqui eu escrevo G01 novamente. Como o G01 é uma função modal, eu posso fazer uma simplificação e na linha seguinte não escrever G01. Ele vai continuar valendo, mas eu não preciso escrever, certo? Outro exemplo é com as coordenadas de x e y. Por exemplo, aqui eu tenho G03, x80. Na linha 50 eu tenho G01, x80. Como eu repeti o x80, eu não preciso escrever ele aqui, certo? Isso aqui, com o tempo, vocês vão aprender a utilizar. Vão ver que ele simplifica e diminui a quantidade de caracteres. Por enquanto, eu gostaria que vocês continuassem escrevendo com o código original, certo? Escrevendo todos os comandos para não se atrapalhar. Aqui outro exemplo de programação. Ok? Vamos então usinar o contorno dessa peça usando coordenadas absolutas e não é necessário escrever o cabeçalho. Então a primeira coisa é definir o ponto zero peça, que vai colocar aqui na extremidade inferior esquerda. E o sentido da usinagem então vai ser no sentido anti-horário, certo? Então aqui a gente vai ter o cabeçalho. O cabeçalho a gente vai aprender a escrever aí nas próximas aulas. Também não é difícil, certo? Mas por enquanto vamos focar apenas na trajetória da ferramenta. A primeira linha N10 é a linha da aproximação. Como a gente já viu, a ferramenta ela vai ter um raio, né? E a gente precisa aproximar ela em um ponto afastado do início da usinagem. Ok? O início da usinagem, ou seja, a origem, é aqui no ponto x0, y0. Então precisamos aproximar a ferramenta em um ponto afastado. Nesse caso, x menos 10, y0. E novamente dizendo aqui, esse menos 10 é um valor que vai depender aí do raio da ferramenta. Raio ou diâmetro, né? Da ferramenta. Aqui eu já coloquei uma linha em que eu vou fazer uma aproximação no eixo Z. Sempre que eu inicio o programa e eu faço uma troca da ferramenta, a ferramenta ela está no alto. Pense no centro de usinagem, a ferramenta está lá no ponto de troca, afastada da peça. Eu preciso aproximar ela na coordenada em Z, que nesse caso seria como se estivesse entrando na tela, certo? Então, z menos 10 significa que eu aproximo a ferramenta, e se eu considerar que o ponto zero está na superfície dessa peça, o ponto zero em Z está na superfície dessa peça, z menos 10 está abaixo dessa superfície, ou seja, entrando na tela. A próxima linha, então, aqui eu fiz um exemplo com N25, utilizando N25, para mostrar para vocês que não é necessário pular de 10 em 10, não é obrigatório, mas é bom porque às vezes eu preciso colocar uma linha a mais e eu posso utilizar aí os valores intermediários. Então, o primeiro ponto, eu tenho aqui G0 na linha, G0, x menos 10, y0, então a ferramenta estaria mais ou menos aqui onde está o apontador. Em seguida, eu vou descer com a ferramenta até z menos 10, ou seja, ela vai entrar para dentro da tela. E na linha seguinte,
Então, já com G01, eu vou, em coordenadas absolutas, aproximar até x0, y0, com um avanço programado em 80. Então, a ferramenta está aqui, ela vai em G01 até o ponto 00. Ok? Na linha seguinte, eu vou com uma interpolação linear até o ponto x80 e y0, certo? E o avanço vai continuar sendo 80. Ou seja, se o avanço é 80 milímetros por minuto e eu percorro uma distância de 80 milímetros, eu vou levar aqui 1 minuto para percorrer essa distância. Na sequência, novamente, uma reta, eu vou colocar as coordenadas aqui, x80, continua 80, e y20. Então, G1, x80, y20. Agora, o próximo ponto aqui, para a esquerda, né? Então, qual que é o valor de x? Aí eu vou precisar calcular. Eu sei que até esse ponto aqui, x vale 80, certo? Esse ponto aqui, como é que eu vou calcular, então? Eu posso pegar essa distância aqui de 45 e somar com esse raio de 14, certo? Com esse raio de 14. Ficando aí, então, x59. Então, esse ponto aqui, as coordenadas valem x59 e y20. Então, desse ponto, x80, y20, eu vou para esse ponto aqui. Então, G1, x59, y20. E aqui temos, então, a primeira interpolação circular, no sentido horário. Ok? Então, nesse momento, na linha N50, eu estou na coordenada x59, y20. E eu quero ir até esse ponto aqui. E quais são as coordenadas? Em x ele vai valer quanto? 45. E y, ele vai valer essa distância do raio, mais essa distância aqui, que é 20. Então, y ele vai valer 20 mais 14, 34. Como é uma interpolação no sentido horário, então eu vou usar G2. Então, eu vou colocar G2 e os valores dessa coordenada aqui, x45, y34 e o raio 14. Continuando, próximo ponto, eu vou apenas subir aqui em y, né? Então continua x45, y38. O ponto seguinte, então, continuando para a esquerda aqui, as coordenadas desse ponto. Quanto que vai valer? O x é o valor do raio, né? Raio 12, então x12, y38. Agora a próxima interpolação circular aqui, no sentido anti-horário, portanto G3, e o valor da coordenada em x, como está sobre a origem, né? X vale 0, e o y, a gente vai calcular aqui, que é o valor de 38 menos o 12. Então, G3, x0, y26, raio 12. Por fim, a gente tem que voltar até x0, y0, e aí o comando, né, a linha de comando de afastamento da ferramenta, ou seja, ela vai subir, no caso, como se ela estivesse saindo da tela, Z150. Para finalizar, então, o M30, que é o bloco que finaliza o programa e retorna para o começo.